Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Olá, meus amados irmãos, estamos aqui chegando para mais um dia, neste 23 de fevereiro de 2021. Hoje, o Santo Evangelho, Mateus 6, versículos 7 ao 15. Vejamos com atenção o que Mateus nos fala aqui no Santo Evangelho de Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós os peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que estás nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos e amados irmãos, vimos aqui neste Santo Evangelho narrado por Mateus, está lá no capítulo 6, versículos 7 ao 15, onde Jesus nos ensina a sua oração, a oração do Pai Nosso. E ele nos diz aqui, através das santas palavras narradas aqui por Mateus, que não devemos nos utilizar de muitas palavras para fazer as orações. Mas aqui no texto, quando Jesus se refere a essas muitas palavras, a gente usar em orações, ele está se referindo aos pagãos. Que os pagãos, eles se utilizavam de muitas palavras, porque na mente deles, quanto mais palavras, teria a possibilidade de ser atendido em suas orações. Porque, segundo a própria palavra, eles tinham muitos deuses, e esses deuses eram falsos. Então é onde Jesus condena a oração deles por muitas palavras, por eles orarem e pedirem a um Deus falso. Aliás, eram deuses falsos, significa que era mais de um Deus que eles adoravam e faziam orações para mais de um Deus. Enquanto que nós só temos um Deus, não existe dois deuses, o Deus é único, ele é verdadeiro. Por isso, ele ensinou a oração do Pai Nosso aos seus discípulos e, consequentemente, a toda a humanidade. Olha que maravilha! Como nosso Senhor, como nosso Jesus amado, é infinitamente bom e misericordioso.
Ele nos perdoou antecipadamente, derramando seu sangue, dando sua vida por todos nós na cruz. Ali ele nos perdoou de todos os nossos pecados, antecipadamente. Cabe-nos agora seguir o exemplo que Cristo deu e perdoar também. Porque se nós não perdoar, ele também não nos perdoará. Como diz aqui a palavra, vou ler novamente aqui, porque é muito interessante, né? Ele diz aqui, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, se não nos deixes cair em tentação. Aí ele diz, de fato, se vós perdoares aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai, que está nos céus, vos perdoará. Mas se vós não perdoares aos homens, vosso Pai que está nos céus não perdoará você. Aí, meus amados irmãos, a gente tem aquele negócio de ter um desentendimento, uma malquerência com quem quer que seja, às vezes até com uma pessoa bem próxima da gente, uma pessoa da família. Isso acontece muito nas famílias, né? Um desentendimento lá por alguma coisa, entre irmãos, entre cunhado, sobrinho, tio, sei lá. Então, gente, acontece muitas vezes, aí a pessoa, não, fica lá um tempão sem falar com aquela pessoa. E muitos até morrem. Eu já vi casos assim, e muitos até morrem sem se falar, sem se perdoarem. Às vezes um quer o perdão, mas o outro não quer. Gente, isso não pode acontecer. Jesus está aqui nos advertindo que se nós não perdoar o nosso irmão, ele também não nos perdoará. Ora, ele já disse em outras oportunidades, com a mesma medida que medires, será medido. Oh, meu Deus! A mesma pedra que atirares, também será atirada contra ti. Em outras palavras, guarde suas pedras para atirar no momento oportuno, porque talvez um dia você vá precisar daquelas pedras. Amados irmãos, não podemos deixar que o egoísmo tome conta de nós, não podemos deixar que o mal permaneça em nós. Aquele problema que nós tivemos com quem quer que seja, com o parente, com o amigo, não vamos deixar aquilo criar força, aquilo criar ódio dentro de nossos corações. Vamos arrancar isso, vamos jogar isso fora. Isso é coisa do mal, isso é coisa do inimigo, isso é coisa do encardido. E é isso que ele quer. Ele não nos quer de bem com ninguém. Por isso que quando tem uma desavença, já foi uma cilada que ele preparou. E aí a gente cai na cilada e fica com raiva da outra pessoa. E eu não perdoo essa pessoa de jeito nenhum, porque eu fiz isso, fiz aquilo, e ela não reconhece o que eu fiz para ela. Não é assim, gente. Olha o exemplo de Cristo. Antecipadamente, ele nos perdoou, derramou seu sangue, deu sua vida numa cruz por todos nós. Antecipadamente, gente. Ele já nos perdoou. E aqui na palavra dele, ele diz que se não perdoardes, também ele não nos perdoará, se bem que ele é misericordioso. Mas, gente, ele é o nosso Deus, ele é o nosso Pai, e ele nos pede isso. Vamos cumprir, obedecer a Deus. Olha, nós somos filhos dele, temos que obedecê-lo. Meus amados irmãos, e ele disse também que não useis muitas palavras, né? Aí muitas pessoas até dizem, eu, por exemplo, já ouvi algumas pessoas falar de nós católicos, que quando rezamos o terço, a gente repete seguidamente várias palavras. Nós temos ali
a ladainha de Nossa Senhora, onde a gente repete várias palavras por várias vezes. Acontece que ali é um terço que nós estamos rezando e nós estamos invocando um Deus único. Não é vários deuses conforme os pagãos, é bem diferente. Nós invocamos Jesus Cristo. E nós católicos, como temos a fé em Nossa Senhora Aparecida, Santa Luzia, São Benedito, enfim, os santos, né, que foram mártires e se tornaram santos, e eu creio verdadeiramente, porque todos nós, meus amados irmãos, nós já somos santos. O nosso corpo é santo. O nosso espírito é santo, porque ele foi criado por Deus. Agora, você acha que Deus vai criar uma coisa ruim? Não. Ainda mais nós, como Jesus já falou, que nós somos criados à imagem e semelhança dele. Ele nos deu o livre-arbítrio e a inteligência e a capacidade, cada um segundo sua capacidade. Meus amados irmãos, Deus é infinitamente misericordioso e nos ama incondicionalmente. Por isso que ele nos perdoa, porque nós somos filhos deles, nós somos santos. O nosso corpo é templo e morada do Divino Espírito Santo. Está aí porque Jesus nos ama fielmente. Está aí porque ele veio a misericórdia humana. Está aí a razão porque ele nos perdoa. Está aí a razão dele nos ter perdoado antecipadamente. Pois é, meus amados irmãos, confiamos em Jesus Cristo. Está aqui a oração que ele nos ensinou, o Pai Nosso, e vamos obedecer a palavra dele e vamos colocá-la em prática. Caríssimos e amados irmãos, tenham todos vocês um santo e maravilhoso dia, e que a paz do nosso amado Jesus esteja com todos vocês, e até breve.